Gente que fala assim, nossa, você não sentiu dor. A gente não vê no YouTube. Essa bombinha, gente, me salvou. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da série Papo de Mãe. E no vídeo de hoje, vamos aí ao nosso segundo vídeo aqui da nossa série Papo de Mãe. E no primeiro vídeo, se você ainda não acompanhou, está perdido aqui no canal, eu vou deixar aqui no card pra você ir lá e assistir o primeiro vídeo, que também tá super bacana. Nesse segundo vídeo, quero compartilhar com vocês aqui um pouquinho do meu pós-parto, né? Contei lá no primeiro vídeo sobre todo o processo, né, e inclusive aí um pouquinho também de como foi o meu parto, e agora eu quero compartilhar com vocês aqui um pouquinho do pós-parto, né, sobre a amamentação, como é que foi a recuperação do meu corpo, a rotina no dia a dia para fazer as coisas, né, rede de apoio eu tive, não tive, então quero conversar um pouquinho com vocês também sobre isso aqui no vídeo. Pra mim, o mais difícil no pós-parto foi a amamentação. Logo lá no hospital, eu sofri um pouquinho com relação a essa questão da amamentação, por não conseguir amamentar direito, por mais que as enfermeiras me ajudassem, né, mas eu não tinha ali a pega, né, correta e tudo mais, então machucou bastante o peito, né, feriu. Eu tive uma consultoria de amamentação, na época a minha consultoria foi online, devido ao momento, né, que a gente estava vivendo ali de pandemia, e tive uma consultoria online que me ajudou bastante, né, mas sim, gente, machucou bastante meu peito. Nossa, eu lembro que eu mandava foto, assim, pra enfermeira que fez a consultoria comigo, né, tipo de pedaço, assim, que ficou meio fundinho, sabe, da auréola ali, da próxima ao bico do peito. Foi muito difícil. E aí, no início, na primeira semana, assim, logo assim que a gente comprou quando a gente voltou do hospital, eu lembro que Clarice começou a chorar, né, porque ela estava com fome e tal, e eu comecei a chorar junto, porque eu sabia que ela ia querer peito, e meu peito estava machucado, e eu chorava ao mesmo tempo, porque eu não queria dar de mamar, nesse sentido de sentir dor, mas eu também chorava porque eu queria amamentar, e eu ia sentir dor, sabe, assim, foi muito difícil. Foi muito difícil, e aí eu lembro que eu pedi pro Felipe, desesperada, eu falei, amor, vai lá na farmácia e compra o leite que o médico passou. E acho que foi, nossa, gente, R$90 uma lata de leite. Essa questão, assim, dos bebês, né, das mães que precisam desse suporte, né, do leite, da fórmula, né, que não conseguem amamentar por N motivos e que precisam de forma integral usar a fórmula. Essa questão financeira, assim, também pesa bastante, né, e aí a gente pensa assim um pouco, né, quando a gente é mãe, tudo, quando a gente passa ali por esse processo, a gente também pensa um pouco no lado dos outros, né, a gente pensa, nossa, caramba, não é fácil, né, e, enfim, compramos o leite, e aí nesses primeiros dias eu fui revezando, dava um pouquinho da fórmula pra ela, pra o meu peito dar uma respirada, pra conseguir cicatrizar, né, e tudo mais, pegava sol, fazia várias coisas, né, que eram recomendadas ali pelo médico. Algumas pessoas da família, amigos, recomendavam algumas coisas caseiras, eu fazia aquilo que eu achava conveniente pra mim, né, porque é uma coisa importante eu falar aqui pra vocês, gente, porque os nossos amigos, a família, principalmente, né, as mulheres, assim, mais velhas da família e tudo mais, dos familiares, são pessoas que nos amam, né, que querem o nosso bem, querem o nosso melhor, contudo, elas vão compartilhar com você as experiências que elas viveram, né, que elas às vezes ficaram sabendo de alguém, enfim. Só que nem tudo, gente, você vai colocar em prática, sabe? Eu acho importante frisar isso aqui, que as coisas que a gente ouve, a gente tem que filtrar e ver o que é conveniente pra gente, ver o que a gente se sente bem em fazer, ver o que a gente acredita. Então, assim, eu acho importante falar isso aqui, porque por mais que eu não tivesse experiência, por mais que tivesse tido, assim, sido a minha primeira filha, mas eu sempre fui, uma coisa minha, da minha personalidade, eu sempre fui muito firme com algumas coisas que eu acredito, que eu penso. Então, assim, por mais que às vezes eu ouça algumas coisas, às vezes a gente dá aquela ignorada, assim, de forma educada, e você tem que fazer o que for melhor pra você, tá? Então, assim, por mais que você seja mãe a primeira vez, assim como eu fui, né, como eu estava sendo ali naquele momento, do início, eu acho que o instinto, ele fala mais alto, né? Não só ali na forma da amamentação, mas nos outros vídeos eu vou compartilhar outras coisas com vocês, com relação a chegada ali, aqueles primeiros momentos com o bebê, a criação do filho. Então, assim, é importante você ter, né, ali um conselho, ter uma ajuda, mas nem tudo você vai fazer, gente, porque você tem que ver o que é melhor pra você. Então, assim, nem tudo que serve pra um serve pra outro, né? Então, eu acho importante a gente frisar.
essa parte aqui. E aí, com o tempo, meu peito foi cicatrizando e nós fomos conseguindo ali, eu e Clarice, né, nos adaptar a esse momento de amamentação. E quando completei um mês amamentando, foi quando eu realmente consegui dar 100% do peito a todo momento que ela queria. Porque eu fui conciliando, né, um pouquinho com a fórmula ali nos primeiros dias. E aí depois, logo na primeira semana, uma amiga me emprestou uma bombinha de tirar leite, só que era uma bombinha elétrica e ela tinha uma função que ela ia bem fraquinha, massageando o peito e depois ia aumentando gradativamente. Então assim, essa bombinha, gente, eu falo que ela assim me salvou, porque eu conseguia tirar o meu leite. E aí eu ficava bem psicologicamente, porque Clarice estava mamando ali na mamadeirinha com a gente, mas ela estava mamando do meu leite, né, do leite dela. Então, por mais que não fosse diretamente no peito, mas era do leite dela. Então, só o fato de saber que ela estava ali mamando, né, do leite, né, dela, né, mesmo natural meu, isso já me fazia sentir assim uma paz, sabe, me sentia fazer bem no psicológico, né? Porque isso é importante também pra mãe, principalmente nesse início, né? São tantas mudanças, tantas transformações e você ter uma preocupação ali a mais, né? Não é legal. Então eu comecei a ficar bem nesse sentido na primeira semana, quando eu consegui ali tirar o meu leite com a bombinha. E nossa, gente, era super tranquilo. E eu tinha muito leite, né? Eu não sou uma pessoa assim farta, né? De seios, vamos dizer assim. Mas graças a Deus eu dei muito leite. E assim, a gente sabe que em relação ao tamanho do peito isso não tem nada a ver, né? Tem gente que às vezes acha, né? Às vezes não tem um conhecimento ali, então acha que tem a ver, né? Esse início, gente, o bebê, ele mama toda hora. Não tem essa questão de 3 em 3 horas, às vezes até antes, né, desse intervalo. Então, quando eu tava ali próximo de completar um mês, foi quando eu consegui amamentar fora de casa. Eu amamentava fora de casa, né, quando eu tinha que sair pra ir no médico e tal, só que era uma coisa muito desconfortável, muito ruim pra mim, eu sentia dor. Então ali, quando eu completei nesse, né, próximo de um mês, eu consegui ali, né, tá tranquila com essa relação da amamentação. Sobre o corpo, gente, graças a Deus, assim, minha recuperação foi muito boa, muito maravilhosa. Mesmo sendo parto normal, né, às vezes as pessoas acham que você não tem, né, nada ali, que você não sente nada. E tem algumas coisas que a gente não vê no YouTube, que as pessoas não contam pra gente, né, uns desconfortos mesmo. Eu vou evitar falar palavras aqui, porque eu não sei se vai ser bloqueado, né, se eu falar alguma palavra, né, com relação a parte íntima da mulher. Então eu vou tentar evitar falar. Pode ser que bloqueie o vídeo, enfim. Então por isso eu vou tentar ser cuidadosa aqui também. Então assim, tem um pequeno, né, desconforto que acontece no pós-parto. Pra você ir mesmo no banheiro fazer suas necessidades, né, mas comigo, assim, graças a Deus não foi nada muito, assim, absurdo, né, foi algo tranquilo, que deu pra ele pra suportar. Com relação à laceração, gente, eu não quis fazer episiotomia, que é aquele corte aonde o médico de espontaneidade ou porque a mãe pediu, ele vai lá e faz, tá? A laceração, esse cortezinho que é feito ali, né, na parte íntima, eu quis que fosse natural. Então assim, eu tive laceração, grau 2, né, mas foi feita naturalmente por Clarice. Clarice foi uma bebê que ela nasceu com 3,805 kg, né, então ela nasceu uma bebê bem gordinha. Eu vou ver se eu consigo achar a foto aqui e botar aqui pra vocês poderem ver. Então ela nasceu uma bebê bem gordinha, pra parto assim normal, né, ela nasceu bem, nessa questão do peso, mas, né, gente, é difícil a pessoa não ter uma laceraçãozinha ali com o bebê, né, desse peso, né, gente, é difícil. Geralmente, quando a criança é mais magrinha, né, acontece da mãe não ter laceração. Mas, enfim, aí eu pedi ao médico ali que não fosse feito nenhuma intervenção, eu queria que fosse tudo, se acontecesse, da forma natural. Claro que se fosse algo que colocasse em risco, né, e tudo mais, a gente ali, no momento, a gente ali repensa, né. Eu fiz o meu plano de parto, né, eu não comentei no primeiro vídeo, mas eu fiz um plano de parto, só que foi tudo tão rápido no meu, eu botei a pasta, minha mala tava toda pronta, eu não consegui falar essa parte no outro vídeo, minha mala já tava toda pronta, né, e tava já com a pastinha e tudo mais, só que o plano de parto, na hora lá, eu não consegui avisar, né, minha sogra ficou na recepção do hospital vendo a questão da entrada, documentação lá no hospital, e eu não consegui nem lembrar, assim, de avisar, olha, meu plano de parto tá na pasta e tal, então nem falei, né, então não usei exatamente o plano de parto, tá, mas eu fiz
Então, assim, o plano de parto é uma coisa bem interessante, bem legal, né? Que você pode, falando assim bem resumidamente aqui de forma leiga, mas você pode pesquisar depois no Google um pouquinho mais profundo sobre o que é o plano de parto. É ali um relato ali que você vai dizer o que você quer, né? E o que você não quer que aconteça ali no seu parto, né? Intervenções, como eu falei aqui, sobre a episiotomia e outras coisas, né, com relação a quem vai ter parto normal, se você quer que tenha música, que não tenha música, que te toque, que não te toque, posição, enfim. Apesar de ter sido rápido, gente, eu senti dor, tá? Porque tem gente que fala assim, nossa, você não sentiu dor. Não, eu senti dor, passei todo o processo, só que no meu caso, eu não fiquei vivendo ali todo aquele processo de forma lenta, né? Foi tudo muito intenso, então eu tive que sentir muita dor. Eu vivi todo aquele processo ali do parto normal, né? Só que eu não fui aquela coisa que foi, foi devagar. Não, o meu veio tudo de uma vez só. Veio dor, veio intensidade, foi tudo muito, né? Então, assim, mas eu acho que Deus dá aquilo que a gente pode suportar. Então, assim, eu me considero uma pessoa muito forte, né? Eu me considero forte nesse sentido para algumas coisas, apesar de algumas pessoas às vezes não achar. Enfim, eu ouvi, por exemplo, quando eu escolhi desde o início, quando eu comentava com algumas pessoas que eu tinha optado pelo parto normal, eu ouvi alguns comentários desnecessários, né? Alguns comentários meio sem noção de algumas pessoas. Falando, nossa, mas será que você vai aguentar? Nossa, e parto normal é pra você? Não sei o que, aquela coisa do tipo, né? Mas é como eu compartilhei aqui com vocês. Se é uma decisão que você tomou, gente, assim, vai em frente, né? Porque é você. Na hora do vamos ver, gente, é você que vai ter o seu filho. Não é a mãe, não é a sogra, não é a avó, não é a tia. É você. Então, assim, você tem que escolher o que é melhor pra você, né? O que você... o que o seu desejo, o que o seu corpo suporta, né? E no meu caso, como nós somos uma família cristã, eu também orei muito, coloquei isso diante de Deus, como eu compartilhei também aqui com vocês. Então, se esse é o desejo do seu coração, ora, né? E se for da melhor vontade pra vocês, Deus assim vai conceder. Porque eu queria muito parto normal, mas eu também preparava o meu psicológico pra entender que se fosse necessário, poderia haver ali uma cirurgia, né? Poderia acontecer alguma coisa, e a gente também tendo aquela fé que também daria tudo certo se caso houvesse, né, essa intervenção. Então a gente tem sempre que estar assim com um pensamento, né, centrado no que for melhor para a sua saúde, né, e para a saúde do bebê. Em 15 dias pós-parto, a minha médica me liberou, né, e eu pude começar a fazer alguns exercícios em casa, sem muito impacto, né, com tranquilidade. E assim, com relação também a fazer as coisas dentro de casa, né, a rotina, parto normal, a minha médica super me liberou, eu podia fazer comida, você pode ficar no fogão fazendo, não tem nada a ver sobre questão de quentura do fogão, né, enfim, eu lavei cabelo no hospital, né, que tem umas crenças também, né, às vezes a gente ouve algumas crenças, né, nem questão de saúde, assim, porque cada cultura, cada época é diferente. A época da minha avó foi uma cultura, foi uma crença diferente. A época da minha mãe foi uma outra época. E a minha época é a minha época, né? Então, assim, eu acho legal a gente ouvir, né, os mais velhos. E como eu falei aqui com vocês, a gente filtrar o que é bom pra gente, o que a gente vai usar, o que a gente não vai usar, né? E o que é conveniente, né, gente? Então, assim, tudo, né, a gente tem que ali saber dosar. Então pude lavar meu cabelo, pude fazer as coisas, graças a Deus pude andar, tive autonomia, porque eu conheço também relatos de pessoas que tiveram parto normal e ficaram mal, como se tivessem tido cirurgia. Assim como eu tive amigas que eu fui visitar no dia seguinte, pós-parto, de cirurgia, que a pessoa lavou o cabelo, tava de cílios, estava super bem. Então, assim, isso varia muito, né? E no meu caso, graças a Deus, meu corpo, assim, eu tive esse pequeno desconforto, assim, no início, né, pra fazer as necessidades no banheiro e tal, mas não foi nada muito absurdo, foi tudo ali dentro do esperado mesmo. E a rotina da casa, eu podia fazer as coisas aos pouquinhos, me mexer, claro que eu respeitei, gente, eu respeitei meu tempo ali de descanso, não fazia nada muito absurdo, mas eu me sentia nesse primeiro início, assim, que eu vou conversar nos próximos vídeos com vocês, que vai ser de uma outra temática, mas eu vou abordar aqui com vocês, que é sobre a energia. No início, gente, eu me sentia num pique, que eu não sei explicar pra vocês, que eu tive mais energia no início, quando Clarice era bem bebezinha, do que depois, sabe? Quando ela foi ficando com 6, 7 meses. Então, no início, pra mim, eu tinha muita energia. Não sei de onde eu tirava essa energia, mas eu tinha muita energia.
E é isso, gente, a rotina eu fui, graças a Deus, fui voltando, né, aos pouquinhos, tá? Tive ajuda de algumas amigas, minha sogra, minha mãe vieram aqui no início, alguns dias, né, pra poder me ajudar, fazer uma comida, passar uma roupinha, mas tudo ali dentro do limite. Eu não quis que ninguém viesse pra cá dormir, ficar comigo aqui em tempo integral. Mas isso foi uma escolha minha, porque eu sou assim, eu gosto de ter esse espaço, de ter essa privacidade. Então eu achei importante aqui pra nossa família que a gente vivesse também ali o nosso momento entre eu, Felipe e Clarice, né? Então, e esse puerpério, esse momento de amamentação difícil no início, então eu queria ter o meu espaço. Eu achei que isso foi importante pra mim, tá? Então eu acho que se você também pensa assim, você tem que respeitar o seu momento, tá? E eu tive ajuda, né, nesse início e tudo mais. E, gente, eu também fiz terapia por um tempo. Hoje, por exemplo, eu tô em pausa, né? Eu não faço já há alguns meses, mas não fiz terapia pelo puerpério, pelo pós-parto, né? Eu já fazia antes, com psicólogo, né? Acompanhando tudo. E depois que eu tive Clarice, né? Depois de um tempo eu voltei a fazer, né? Terapia com a psicóloga. E eu descobri, gente, que eu não tinha rede de apoio. No que pareça, é isso mesmo, gente. Eu achava que essas ajudas, né, esporádicas das amigas, da família, eu achava que isso era uma rede de apoio. Isso não é uma rede de apoio. Rede de apoio, gente, é alguém que você pode, seja da família, seja amigo, né? É alguém que você pode contar a qualquer momento, né? Então, assim, ligou, falou, fulano, preciso ir ao médico, aconteceu uma emergência, você pode cuidar da minha bebê? Né? Algo do tipo que você possa contar, né? E eu não tive isso no início, assim. Uma rede, eu tive ajuda, né? Eu tive ajuda, sim, tive muita ajuda. Inclusive, quando eu também voltei a trabalhar, que eu vou falar depois com vocês, tive a ajuda, nossa, das minhas amigas, assim, elas foram muito maravilhosas, né? Eu sou muito grata até hoje por isso, que elas me deram um super suporte. Inclusive, teve uma amiga minha, duas amigas, né, que não tinham filhos, enfim, e super mandaram super bem, com Clarice bem pequenininha. E foi muito maravilhoso, né? Mas rede de apoio, assim, eu não tive e até hoje eu não tenho, né? Então, assim, a gente vai conseguindo conciliar, administrar o tempo, administrar as coisas. E não é fácil, tá? Não vou dizer pra vocês que é super fácil. Tem momentos que a gente, né, só ora a Deus, pede misericórdia, pede sanidade mental. Brincadeira, gente, mas assim, não é fácil. É bem difícil. E se você é uma mãe aí do outro lado que tá assistindo esse vídeo, né, que não tem rede de apoio, eu entendo super você, porque não é fácil. E se você tá se sentindo sobrecarregada, né, muito cansada, peça ajuda, né, peça ajuda. Se você conseguir, de repente, uma terapia, seja pelo plano de saúde ou um órgão público, enfim, peça ajuda, algum amigo, algum familiar. Se você é cristã, peça ajuda na igreja, tá? Mas não se sinta sobrecarregada, não carregue sozinha nas costas todas as atividades, todas as coisas, porque é muito difícil. E nesse período do puerpério, a questão psicológica da mãe também é muito importante. Você estar saudável, você estar bem, não só de forma física, não só de forma ativa para cuidar do seu bebê, cuidar de você é mais importante, porque assim, se eu estou bem fisicamente e mentalmente, logo eu posso cuidar, né, muito bem do meu filho, da minha filha, da minha casa. Então, assim, você é prioridade, a sua saúde é prioridade. Então, assim, nós que somos cristãos, por exemplo, a nossa prioridade é Deus, depois é a mim, né, a minha saúde, depois a minha família, né, e depois a igreja, enfim, outras coisas. Eu digo assim de prioridade, né, que nós cristãos costumamos pensar. Então, assim, você vem antes do seu marido, do seu filho, da sua casa, seja lá o que for. Porque se você não estiver bem, né, você não vai conseguir fazer as outras coisas. Então, você precisa se cuidar. Então, se você tá se sentindo sobrecarregada, de alguma forma, peça ajuda, tá? E não só ajuda para fazer as coisas de casa, mas também psicológica, né? Porque às vezes você quer conversar, quer desabafar com um amigo, algum familiar, mas por mais que ele te ouça, às vezes a pessoa não vai poder te ajudar e te orientar da forma que você precisa, né? Então, às vezes, a gente precisa, sim, buscar ajuda, né, de profissionais da área que entendam e possam ali nos dar o suporte, nos orientar nesse momento que é tudo muito inovador e tudo muito difícil, né? Por mais que tenham pessoas que tenham rede de apoio, mas elas também têm as suas dificuldades. E eu espero que vocês que tenham assistido aí esse vídeo tenham gostado desse segundo vídeo aqui da nossa série Papo de Mãe. Não se esqueça, se inscreve aqui no canal, curte o nosso vídeo e compartilha com outras mamães. Um grande beijo e até o próximo vídeo.